Bom dia, meus irmãos. Eu quero estender essa saudação a você que está também conosco pela transmissão do nosso canal do YouTube. Eu quero falar que é um prazer muito grande poder estar aqui para dar continuidade àquilo que nós já estudamos ao longo desses 3 meses. Ao longo desses 3 meses, nós falamos sobre um tema muito importante, que é a monarquia em Israel. Tratamos de assuntos relacionados a alguns reis de Israel e alguns reis de Judá, e esta será a última aula deste tema. Hoje falaremos então sobre o reino único, o fim de Judá, desde Joaquim até Zedequias. Eu quero, antes de começar a nossa aula, falar que é inevitável que eu não venha a trazer algum comentário sobre alguns reis que alguns professores já falaram. Todavia, é importante dizer que eu vou falar de uma forma muito rápida, porque, repito, eles já falaram sobre alguns reis. Mas é importante que eu volte a estes reis para que a gente possa compreender aquilo que será trazido a respeito desses reis, desde Joaquim até Zedequias, onde culminou ali o fim realmente de Judá. Tranquilo? Dito isso, o texto proposto para a nossa aula de hoje está no 2º livro das Crônicas, no capítulo 36, no versículo 16. Que diz assim: repetidamente o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais pôde se fazer. Esse é o texto proposto, eu convido a todos. Pode parar por um instante para nós orarmos a Deus. Senhor, gratos somos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estar aqui nesta manhã. Muito obrigado, meu Deus, pela semana que passamos e por este primeiro dia dela, onde cremos que o Senhor já preparou todas as coisas. Te bendizemos, te adoramos, porque estamos diante da Tua palavra e pedimos humildemente. Aplica mesmo em nosso coração, fazendo-nos não compreender somente o histórico, mas o que ela tem para aplicação prática da nossa vida contínua. Oramos pedindo a Tua graça e o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então falaremos nesta aula sobre o reino único, o fim de Judá e Zedequias. Como eu disse no início da minha introdução, não tem como não falar de alguns reis que já foram até dito. Dentre eles, o rei Josias, o rei Jeoacás, o rei Joaquim, a partir daí que então iniciará a nossa aula propriamente dita, o rei Joaquim, o rei Zedequias. O rei Josias. Observa que, ao lermos aqui o texto proposto para esta aula, nós lemos que a ira de Deus ela começou a ser manifestada a ponto de não ser mais contida, porquanto os reis de Judá estavam cometendo atos que não agradavam a Deus. Então, a palavra de Deus veio para alertá-los, dizendo que a ira deste Deus não pôde mais ser contida. Então, imagina que tamanhas foram as atrocidades que estes reis cometeram. Então, se a ira de Deus, conforme o texto que lemos, diz que não poderia mais ser contida, antes, porém, seria derramada, entendemos, então, que Deus havia dado grandes oportunidades a esse rei para se ajustar aos preceitos daquilo que ele queria. E diante destes acontecimentos, que o desfecho disto foi o fim de Judá e a ira de Deus sendo derramada para cumprimento das profecias, ditas e não ouvidas por eles, eu quero trazer então uma primeira reflexão sobre isso. Eu costumo muito dizer que há algumas teorias para que a gente possa compreender algumas situações das quais vivemos. Uma das teorias, ela é relacionada à forma de aprender. Há algumas teorias que são humanistas, outras teorias empiristas, outras sócio-históricas e por aí vai. Mas eu gosto de falar que existe 2 formas do indivíduo aprender. Essa ela é de uma forma inevitável que aconteça o aprendizado. A primeira, você sendo instruído por alguém. Se você está sendo instruído por alguém, se alguém está dando instrução para você a respeito de algo,
você tem a oportunidade, então, de absorver o que está sendo instruído e colocar em prática, se assim você achar conveniente colocar. Sim ou não? Você observa, alguém está instruindo, você instrui uma criança e ela pode aprender com a sua instrução. Entretanto, nem sempre as pessoas elas aprendem ouvindo. Mas ela aprende de outra forma, entra a segunda teoria. A outra forma de aprender é você, então, não ouvindo a voz de quem te orientou e praticando algo. E esse algo dá errado. Quando algo dá errado, quando você, em outras palavras, você quebra a cara na sua atitude, você repensa a sua atitude, então é inevitável que você aprenda. Vocês querem ver uma coisa? Você está em casa e a sua criança, ela, às vezes, um pouco agitada, e mexe em tudo. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. E quem não tem também sabe, porque com certeza tem netos e, enfim, e amigos que têm filhos. Então imagina que essa criança agitada como é, a sua casa é uma casa adaptada, não é tão adaptada e está lá uma tomada muito exposta. Você chega então para essa criança e fala assim, meu filho, vou te orientar. Está vendo essa tomada aqui? Não coloca o dedo na tomada, porque senão você vai tomar um choque. Não é bom isso. Você está buscando uma forma de ensinar essa criança falando, orientando. Só que a criança, quando ouve isso, gera, na verdade, uma curiosidade. Ela fala, olha, você está falando comigo para não fazer isso, eu vou fazer depois. Ela não aprendeu você falando. Ela vai lá com algum objeto e coloca na tomada e toma um choque. Eu pergunto, qual é a chance dela voltar lá e colocar o preguinho na tomada de novo? Ao tomar um choque, qual é a chance dela voltar lá? Nenhuma. Ela não aprendeu ouvindo, mas ela aprendeu errando. Deixa eu abrir um parênteses aqui, antes de começarmos a aula, e dizer uma coisa que eu acho maravilhoso na palavra de Deus. Observa que quando Deus cria o homem e coloca no Éden, Deus coloca ali dentro do jardim tudo quanto o homem necessitava para viver bem. Tudo. Entretanto, uma coisa Deus orientou para que não mexesse. Meus irmãos, se for olhar em uma questão até de quantidade, estávamos ganhando ali de uns 6 ou 7-1. Esse número às vezes não é muito bom que se fala, porque a gente tem algumas lembranças de 7-1. Mas vamos pensar que ganhávamos ali de 7-1. Porque era uma coisa que Deus falou assim, ó, aqui você não mexe. As outras você desfrutará livremente. Quando Deus orienta, mais uma vez retomando para a gente compreender todo o desfecho da nossa aula. Quando Deus orienta falando, Ele está dizendo, não mexa aqui. E Ele dá uma certeza. Porque certamente morrerá. O homem tinha a chance de poder aprender ouvindo. Mas ele não aprendeu. Ele foi persuadido por uma serpente e por conta daquela persuasão, a Bíblia diz, o que ele fez? Ele foi lá e falhou. Quando ele falha, vem mais uma questão daquilo que nós estamos falando sobre aprendizagem. Quando ele falha, eu imagino ele pensar assim, olha, eu não aprendi ouvindo. Tinha tudo para que o homem pudesse aprender ouvindo. Ouvindo a Deus falar, não toque aqui. Mas ele não aprendeu. Aprendeu da pior forma. Qual foi a forma? Aprendeu errando. Cometeu erro. Dali para frente, daquela situação para frente, podemos perceber então que o homem tinha contato com essas duas formas. Ele poderia ouvir a palavra dos profetas, poderia ouvir a palavra de Deus e não errar mais. Mas ele também poderia lembrar assim, mas teve alguém que não ouviu a palavra de Deus e cometeu um erro e o erro trouxe consequência. Os irmãos compreendem por que eu estou falando isso aqui agora? Estamos diante de um cenário onde nós, eu repito, dissemos sobre alguns reis e eu quero retomar a minha fala que não há como dar continuidade para finalizar essa aula sem falar de alguns reis que alguns professores já falaram. Então, percebemos que na prática dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, houve atitudes que foram vistas como abomináveis ao Senhor. Mas por que eles erraram tanto? Aí eu pego a minha introdução. Porque eles deixaram de ouvir a palavra de Deus. Eles não aprenderam ouvindo. O pior,
poderia aprender pela falha dos outros, foi a segunda teoria que eu coloquei aqui. Mas mesmo assim, perceberemos que eles não aprenderam com a falha dos outros. Todavia, eles erraram constantemente, a ponto desta profecia que lemos, aonde Deus demonstra insatisfação e fala: derramarei a minha ira, porquanto o homem não se conserta, não se direita. Antes, porém, faz tudo o que é mal aos olhos do Senhor. Entretanto, uma pessoa reinou de uma forma soberana, justa, temente a Deus. E este homem é Josias. Josias, com certeza, teve as suas falhas. E eu não quero entrar para o mérito, como eu disse, eu repito, que o professor já falou sobre ele. Mas uma coisa me chama a atenção com Josias. O que me chama a atenção é este texto, que diz: por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, porque o teu coração se sensibilizou e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei, contra este lugar e contra os seus habitantes, que se tornariam em desolação e maldição o lugar. E resgatastes as tuas vestes e choraste, rasgaste suas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. O que me chama a atenção no governo dele é a sensibilidade e o temor que ele teve. Isso se deu em função da reforma religiosa que ele fez ao encontrar um livro, Ilquias, ao lê-la, ele percebeu as atrocidades que foram feitas, então ele chorou e pranteou e Deus ouviu. Sensibilidade esta que perceberemos. O povo que estava sucedendo a Josias poderia ter tido a oportunidade de ter um rei justo em seu governo. Mas Josias, em um combate, ele foi morto. O povo ali de Judá perdeu um rei que estava reinando com justiça. Podemos dizer então que naquele instante Judá estava sem luz no fim do túnel. Não havia um rei. O que fazer? É diante desse cenário que o povo tem talvez uma ideia. E percebemos então que na Bíblia muitas pessoas têm ideia a respeito de colocar alguém para governar. Vemos isso em toda a história. E aqui o povo, quando se pega diante de um cenário sem um rei para governar, então o povo vai lá e coloca Jeoacás como rei. Este rei, eu quero dizer que ele não passou da experiência. 3 meses. Entrou e 3 meses depois foi retirado do governo. Porque, na verdade, Faraó Neco, essa aula foi dada, ele retirou porque não concordou com isso. Então, o próprio Faraó, então, estabelece um rei segundo aquilo que ele queria. E aí, ele coloca este rei chamado Jeoaquim, ou Eliaquim. Este rei não foi colocado por Deus, mas por Faraó. E quando ele chega para governar, percebe que ele governa de uma forma aonde se percebe o desagrado de Deus com ele, porquanto ele não estava desejoso em fazer tudo que era reto conforme o Senhor queria. Antes, porém, a Bíblia fala que ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, cometendo os mesmos erros. Ele ignorou as advertências dos profetas. Os profetas advertiram. Não é que a condição de ruína do seu reinado se deu porque Deus assim o queria. Na verdade, a ruína do seu reino se deu porque ele não quis ouvir a voz do profeta. Ele ignorou a advertência do profeta. Ele oprimiu o povo com seus impostos por conta de aliança política. Ele, na verdade, com uma atitude, a atitude mais emblemática dele foi querer queimar o rolo. O rolo com as palavras de Jeremias. Meus irmãos, eu quero abrir um parêntese para trazer aqui uma reflexão sobre essa questão que eu acabei de falar, que é o profeta Jeremias. Eu acredito muito que em todo o período de Israel, ao ter ali um rei, seja ele para governar sobre o norte ou sobre Judá, percebemos que sempre havia a figura de um profeta. O rei com autoridade política, mas havia um profeta como portador da palavra de Deus do seu lado. Pode observar que sempre havia um profeta do lado. O objetivo era fazer com que esse rei governasse segundo os preceitos que Deus queria. Por meio do profeta, ele poderia ouvir e fazer a vontade de Deus. Mas a maioria deles desprezaram e ignoraram a palavra. Diante disso, eu repito, o reino dele não foi colocado à ruína
porque Deus assim o quis, mas foi porque eles não quiseram ouvir a palavra dos profetas. Há profecias que elas vêm e elas não nos satisfazem. Não é aquilo que queremos ouvir. Não é aquilo que gostaríamos de ouvir. Mas é o que Deus quer. Mas os reis, quando deparavam com o profeta, eles queriam que o seu desejo fosse atendido, para continuar na sua vida pecaminosa e sendo aceito. Mas quando a profecia era ao contrário, eles então não aceitavam. Certa vez, eu ouvi um exemplo, esse exemplo me marcou muito, eu quero compartilhar aqui com vocês aqui da sala e com você que está nos assistindo. Um jovem, ele cometeu um crime. Essa é uma metáfora. Esse crime que o jovem cometeu, a sentença dele era a sentença de morte. E ao ser sentenciado à morte, ele foi julgado e preso. Só havia alguém que podia revogar a morte dele, aquela causa dele. O rei. O rei, então, se sensibilizou com a causa dele e falou assim, eu vou libertá-lo. Ele não vai precisar morrer. Só que eu vou mandar uma carta. Essa carta vai estar dentro da Bíblia e você, como sacerdote, vai lá entregar para ele. O sacerdote foi na delegacia onde ele estava e, chegando lá, eu quero falar com um jovem que está sentenciado à morte. O sacerdote entrou, pegou aquela Bíblia, entregou na mão daquele jovem e disse assim, eu tenho um presente do rei para você. O jovem falou assim, hoje é o dia do meu último dia de vida. Eu não quero presente, muito pelo contrário, não quero nem que você me entregue essa Bíblia sequer. E eles em conversa ali, o fato é que o jovem rejeitou aquela Bíblia como presente. O sacerdote voltou da sala e deixou a Bíblia lá em cima, onde aqueles que tinham o poder de executá-lo pôde pegar a Bíblia e abrir. Aquele jovem foi levado para a cadeira onde ele seria executado e aquelas pessoas que estavam ali para executá-lo abriu a Bíblia e viu uma carta do rei. E a carta do rei era uma carta de liberdade, mas não dava mais tempo, porque ele estava sentado em uma cadeira para morrer. E a palavra que foi dada para aquele jovem foi, você não está morrendo aqui hoje pelo pecado que você cometeu. Você não está sendo executado aqui hoje pelas suas falhas cometidas. Você está sendo executado pelo perdão que você não aceitou. Havia um perdão do rei, mas você não quis. Os reis de Judá, eles foram sentenciados talvez não por conta, por assim dizer, as suas atitudes, mas por conta de não ouvir o perdão e as profecias que Deus havia dado para eles. Os reis, um a um, veremos. Não precisamos nem entrar profundamente sobre isso, porque um a um é coisa repetida. Eles erram constantemente. E no final da aula eu quero trazer um encerramento com uma prática. E essa palavra rei é muito importante. Porque esse título que foi dado desde o início, ele perdura até o Novo Testamento, entenderemos isso quando lemos Apocalipse. Que rei que é esse? É lógico que nós já temos uma resposta pronta, o rei Jesus, mas tem algo mais além do que isso. Eu quero finalizar com essa reflexão. Então Joaquim, ele diante desse cenário, ele foi levado cativo e havia de se ter um substituto, e o substituto dele, então, foi Joaquim. Esse Joaquim, não diferente dos outros reis de Judá, também cometeu o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi levado cativo para a Babilônia, após o cerco de Jerusalém, porque o governo de Nabucodonosor começou a se fortalecer. A ausência de temor era a sua marca. Ele não temia, ele negligenciava as profecias, ele buscava segurança mais nas alianças políticas do que segurança no próprio Deus por meio dos profetas. É mais um caso daquele que eu vi o estudo de uma professora e ela fez um comentário que eu acho pertinente, aonde o reflexo daqueles que sucediam era reflexo do comportamento do pai que se percebia em casa. Os erros constantes, é muito mais natural que você cometa erros atrás de erros do que o acerto, por assim dizer. Percebemos na minha introdução aqui, quando eu disse que dentro do Éden havia tudo de bom. Uma coisa ruim poderia se comparar a 7-1. Mas o homem escolheu o que é ruim. Aqui percebemos que Josias, que foi o patriarca deles aqui nesse sentido, foi um rei justo. Mas eles erraram constantemente acompanhando os reinados daqueles que não governaram bem.
Mas não foi falta de oportunidade. Percebemos aqui que Deus havia usado o profeta Jeremias, que o acompanhava. Era uma profecia que era dada na época pelo profeta. Ele acompanhou alguns reis advertindo, que diz: como eu vivo, declara o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel selar da minha mão direita, ainda assim eu o arrancaria de lá. Vemos a extensão dessa profecia. Ele ouviu, mas ele não temeu ao Senhor. Ele continuou a fazer coisa desagradável ao Senhor, apesar das advertências. Como desfecho disso, levado cativo, havia de se ter alguém para substituí-lo, e o substituto dele foi Zedequias, o último profeta, o último rei de Judá. O reinado dele foi marcado por uma insensibilidade. Agora nós retomamos lá em Josias. Enquanto a Bíblia fala que Josias tinha uma sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, esse aqui tinha uma insensibilidade muito grande, porquanto ele estava preocupado com os ajustes políticos. Ele tinha algo que era muito caracterizado por ele, as atitudes comportamentais dele, que era ser alguém infiel. Percebe-se então que Nabucodonosor o coloca como alguém para governar sobre Judá e faz uma aliança. Faz uma aliança esperando dele a fidelidade naquela aliança. Agora imagina, se ele não estava sendo fiel àquilo que Deus estava requerendo dele, com Nabucodonosor não foi diferente, ele não foi fiel. Antes, porém, ele tramou. Ele quis se associar a alguns governos ali, alguns reis próximos, especialmente do Egito, para poder tentar, então, batalhar contra Nabucodonosor. A trama dele era algo que era perceptível. Ele não ouvia a voz dos profetas. Inclusive, Jeremias, ao vir a ele, o orientou que aquela postura dele em querer aliar com outros reis para vir contra Nabucodonosor não era coisa que Deus queria, porque Nabucodonosor estava sendo colocado como um rei, e Deus assim o queria. Como diz lá em Jeremias 38:7, disse Jeremias a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, se te entregares ao rei da Babilônia, teus súditos viverás, e esta cidade não será queimada com fogo. Mas se não se entregares ao rei da Babilônia, esta cidade será dada na mão dos caldeus. O Senhor não queria que ele fizesse uma aliança contra os reis para vir contra Nabucodonosor. Mas por conta da atitude dele em não ouvir a voz do Senhor, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, com a destruição total. Houve um fechado cerco, o alimento não chegava, o povo começou a padecer de necessidade, de fome, um desespero. Ele, então, com a sua astúcia, quis fugir, foi capturado. Todos ali de Jerusalém, seja em um nível mais elevado de importância ou não, foram levados cativos. Alguns dos mais pobres ficaram. E ele teve seus olhos furados. Quanta humilhação, por não ouvir a voz de Deus. E ele, antes de ter os seus olhos furados, ele teve que ver os seus filhos sendo mortos. E assim foi o fim desastroso deste rei. E ali se iniciou então aquilo que os profetas haviam advertido o tempo todo, que foi os 70 anos de cativeiro. Meus irmãos, esta é a história. Esta é a história de reis que não atentam para a voz do Senhor. Eu quero, a partir daqui, dizer que o povo de Deus, eles foram levados cativos em uma situação de humilhação. Mas algo aconteceu. Como sempre, o castigo de Deus não é tão somente para trazer o sofrimento para alguém, embora o traz. Mas Deus muitas vezes ele castiga, Deus muitas vezes ele coloca sobre juízo o homem, a fim de restaurar a vida do homem. E às vezes, para restaurar, Deus usa pessoas que são improváveis de ser usadas. Deus então vai usar a Ciro. Como nós vimos aqui ao longo das aulas que foram dadas, em 722, as tribos do norte, eles caíram. Em 586 a.C., as duas tribos do sul de Judá caíram. Mas Deus usou reis pagãos para trazer de volta o seu povo. Deus trouxe
o povo de volta para poder viver e reconstruir aquilo que se havia perdido. Mas é importante dizer, meus irmãos, que, na verdade, alguns acontecimentos surgiram e que não são narrados. Não são narrados e não são advertidos. Mas foram questões que aconteceram demonstrando que algo estava prestes a acontecer. Mas o que aconteceu entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento que não está sendo narrado? A história bíblica está dividida em 2 grandes períodos. Sabemos disso. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas houve um período, especialmente de Malaquias para frente, que houve um silêncio. E é interessante falar isso, porque quando pensamos em silêncio, achamos que Deus deixou de agir na história, mas não é isso. Deus agia, mas não havia profeta para advertir. O silêncio de Deus foi notado a partir daquele período, mas algumas coisas estavam acontecendo. Porque Deus ainda estava no controle de todas as coisas, apesar de não ter profeta para advertir, é o silêncio, o período interbíblico, Deus estava agindo na história, algumas coisas aconteceram, eu quero trazer quais foram desses acontecimentos alguns. O Império da Babilônia, ele estava em ascensão, e Nabucodonosor, então, derrota o Império Assírio. Conduz o primeiro grupo de judeus para o exílio, conforme dissemos. O Império Medo-Persa, nesse período, surgiu com Ciro. E Ciro, então, baixa um decreto para trazer o povo de volta. O Império Grego, com Filipe de Macedônia, se levanta e conquista a Grécia. E Alexandre o Grande o sucede. O Império Romano. Aqui precisamos falar um pouco mais. O Império Romano, ele então tem a fundação de Roma, e depois a Revolução dos Macabeus. Pompeu conquista Jerusalém. O Império Romano começa com o assassinato de Augusto. Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus, adquire poder para governar Jerusalém através de Marco Aurélio. Por que eu digo que é importante parar um pouco aqui? Aqui começa uma série de perseguições a cristãos, especialmente a Cristo. No início da aula, eu falei que essa condição de uma posição hierárquica de alguém estar como rei, ela vai além daquilo que é contexto histórico, mas nos traz um ensinamento profundo. Esse título acompanha. E Jesus, ao nascer, aqui entra a pessoa de Jesus, aqui já percebemos isso, ele estava vindo, sendo profetizado o tempo todo. E a profecia a respeito dele, especialmente Isaías, profetizava sobre ele já dando um título. Há uma profecia de Isaías que diz assim: eis que nascerá um rei, que reinará com justiça. Sempre a profecia a respeito de Jesus era mostrando que ele havia de vir para governar. Imagina que agora, diante de todo esse desfecho que falamos, quem estava dominando era Herodes, e é exatamente naquela época, conforme diz o livro de Mateus capítulo 2, que Jesus nasce. Mateus capítulo 2 diz assim: tendo, pois, Jesus nascido no tempo do rei Herodes. E dá o título para Herodes. Agora imagina Herodes observar assim e pensar: olha, eu sei da história, eu sei da luta que foi para se estabelecer um rei, eu sei das grandes batalhas, mas eu também sei da profecia. Eu sei que é importante estar como rei. E agora no meu reinado há de se nascer alguém que antes de nascer já é dito que seria alguém que revolucionaria tudo. Não vou aceitar que meu reino seja destruído. Tendo, pois, Jesus nascido no tempo do rei Herodes, é uma ameaça. E é por isso que Herodes, então, tenta matá-lo. O rei aqui não vai governar. Eles não entenderam qual era a forma de governo de Cristo. Mas quero abrir um parênteses para dizer uma coisa. Observe o que diz Mateus. Tendo, pois, Jesus nascido no tempo do rei Herodes. O governo de Herodes não era bom. O governo de Herodes era sangrento. O governo de Herodes era um governo perseguidor. O governo de Herodes oprimia. Esse era o governo que governava naquela época. Quem estava sobre o seu domínio vivia de uma forma opressora. E o parênteses que eu abro para perguntar uma coisa. Quantas pessoas... A Bíblia traz relato histórico, mas é importante trazer uma prática para nós.
Quantas pessoas vivem sob o domínio de um rei que oprime? Domínio de um rei que massacra. Há um texto bíblico que eu gosto muito que diz assim, ó, o mundo já está posto no maligno. É o príncipe desse mundo que governa, e pessoas estão vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de uma situação difícil, porque o rei dele, que domina com punho de ferro. Mas a estes que estão vivendo debaixo de punho de ferro, diz a Bíblia, há de se nascer um rei que quer substituir o reino que está sendo sobre a sua vida. Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. Às vezes tem pessoas que chegam assim, olha, a minha vida está sendo levada em uma condição que eu não consigo mais suportar. O governo que está sobre... As minhas atitudes estão pautadas muitas vezes em atitudes que são conduzidas de forma que eu não consigo mais suportar. Muda o reino. Jesus nasceu para mudar o rei. O rei da minha vida tem que ser Jesus. O rei da sua vida precisa ser Jesus. Quando Jesus vem para reinar, ele vem para reinar com um reino de paz. E a Bíblia fala que, tendo Jesus nascido no tempo do rei Herodes, ele vai mudar. Ele vai tirar as pessoas da opressão. Herodes, então, ele começa a buscar uma forma de isso não acontecer. Há pessoas que, quando começam a buscar a Deus, começam a ter o desejo de render a sua vida a Deus, começam a ter o desejo de mudar a sua vida e vir para a igreja, a oposição vem. Não, o reino que está sobre você tem que continuar. O rei que está governando sobre a sua vida, nessa vida de miséria, tem que continuar. Você não pode mais, você recebe, então, afrontas. E quando Herodes vê que Jesus nasceria para governar, e governou de forma soberana, falaremos sobre isso, Herodes então fala assim, não posso deixar. Ele precisa morrer. Mas eu quero trazer uma coisa para nós finalizarmos esse ensino, entendendo tanto este contexto histórico sobre os reis, mas a aplicação para nossas vidas hoje. Eu quero dizer então que há uma possibilidade de retirada daquilo que nos identifica como rei. O que é que na verdade nos identifica como rei? O rei precisa carregar consigo algo para poder ser identificado como rei. O rei tem uma coroa. Mas Deus, ele trabalha de uma forma que às vezes ele tira a coroa daquele que está na posição de rei. Como está escrito no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, ele muda os tempos, ele Deus. Ele depõe reis e estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que não sabem discernir. Ou seja, Deus põe reis. Ele depõe rei. Ele põe e ele tira. Observa que Ciro, quando dá um decreto, ele mesmo falou que ele só conseguiu tamanha vitória porque Deus estava com ele. Não era alguém da linhagem de Israel. Mas Deus é o Deus que põe. Nabucodonosor teve essa experiência também. Deus, ele põe reis e ele depõe reis. Percebemos isso na vida de Saul. Saul, ele era detentor de uma coroa, ele era rei na condição que ele estava. Mas ele perdeu a sua coroa. É a coroa, vocês vão entender, que a coroa que Saul perdeu foi uma coroa retirada por Deus, porquanto ele não agiu conforme aquilo que Deus queria, ele foi desobediente. A desobediência, então, faz com que o homem perca a posição de rei. Mas queremos dizer que há uma outra forma também de se perder a coroa. Deus tira a coroa. Mas a coroa também pode ser perdida por consequência das derrotas, em virtude da desobediência. Sempre a desobediência vai estar ligada. Estamos encerrando hoje um ensino sobre a monarquia de Israel. Vimos o desfecho dos reis de Judá e os reis de Israel. E como que eles perderam as suas coroas em virtude das suas muitas derrotas por conta da desobediência. Deus tira a coroa. Porquanto o homem desobedece por não ouvir a voz de Deus. Mas a pergunta que eu fiz no início, eu quero concluir. Quem é o rei? Deus depõe rei. Quem é o rei? A resposta está pronta. Jesus é o rei. Mas e além disso? Jesus é um rei eterno. Podemos dizer que da fragilidade humana,
até um reino inabalável de Cristo. Ele foi um rei que agiu de uma forma soberana, justa, sem pecado. Quando o povo vivia em trevas, naquele momento de trevas que o povo vivia sem esperança, o povo viveu em um momento onde não havia luz no fundo do túnel, porque perdeu o rei de Judá chamado Ezequias, chamado Josias. Estava sem luz no fundo do túnel. E as coisas começaram um desfecho aonde parece que não iria ter um rei que ajustava de forma reta. A humanidade, então, daquela época chega a uma condição de extrema trevas, mas naquele momento surge alguém para reinar. Cristo veio para reinar. E o reino dele foi confirmado. A Bíblia diz assim, ao vencedor, né, Apocalipse, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai, que está em seu trono. O reino dele foi confirmado. Meus irmãos, mas além de Cristo como rei, a Bíblia fala algo, eu quero concluir aqui, fazendo esse paraponto entre o histórico e aquilo que nós precisamos compreender como prática, é que a Bíblia diz que ele, quando veio para estar em uma posição de rei, um rei eterno, Cristo veio a este mundo, consumou-se o reinado dele, ele fez tudo que apraz a Deus, ele foi o rei que não falhou, não errou, ele é o rei eterno. Ele vai assunto ao céu e diz a Bíblia, ele nos deixou agora em uma condição. Qual a condição nossa? Apocalipse capítulo 15, 16 diz, ele nos fez reis e sacerdotes. Que maravilha é poder saber que em detrimento de tantos acontecimentos, ainda assim, o desfecho de Judá foi terrível, houve uma derrota. Mas Cristo veio para restabelecer, e agora é dado a mim e a você a condição de se apresentar diante dele como rei, reis e sacerdotes. Agora, se nós somos vistos para Deus como reis e sacerdotes, carregamos conosco algo que nos identifica como rei. O que nos identifica como rei? A coroa. Presta bem atenção nisso aqui. A coroa nos identifica como rei. A derrota dos reis custou-lhe a coroa. A retirada da coroa é dizer que aquele que tinha a coroa não está mais na posição de rei. Perdeu a coroa por causa de quê? Por causa dos seus erros, das suas falhas, e não ouvia a voz do Senhor. Eles perderam por isso. Mas nós agora, segundo a Bíblia, somos vistos para Deus como reis e sacerdotes. Não podemos perder a coroa. E há uma palavra que diz, Apocalipse 3,11 diz assim, eis que venho em breve, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Meus irmãos, a história que vemos ao longo desses 3 meses vai muito além de simplesmente um histórico relacionado aos reis de Israel. Deus quis estabelecer alguém para que pudesse zelar aquilo que ele deu. Eles não souberam governar assim, historicamente falando. Mas na prática, hoje nós temos a condição de ser vistos por Deus como rei e sacerdote. Não podemos dar o desprazer de perder esta coroa. E em Apocalipse nos adverte dizendo, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Agora observe uma coisa. Guarda o que você tem. Não está claro o que você tem. Que é capaz de guardar a coroa. O que você tem é a coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. E o que eu tenho que será capaz de guardar esta coroa? Todos eles tiveram. Todos eles tiveram, mas não atentaram para o que eles tinham, que era capaz de guardar a coroa. É um segredo. Mas nós, à luz da palavra, descobriremos o segredo daquilo que temos, que é capaz de guardar a coroa, e nunca vamos perdê-la. Guarda o que tens, para que ninguém, nunca, jamais, tome a tua coroa e tire de você e de mim a condição de ser visto para Deus como reis e sacerdote, que é digno de morar em um reino eterno. A resposta daquilo que temos, que é capaz de guardar a coroa, está lá em 2 Timóteo 4,7. Paulo vai dizer assim, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei. Guarda o que tens. Paulo fala, guardei. Guardei o quê? Guardei a fé. Paulo não guardou mágoa, não guardou rancor, não guardou ressentimento, embora tinha muitos, mas ele não guardou. O que ele guardou? A fé. Guardei a fé. E por ele ter guardado a fé, ele vai dizer, agora me está reservado a coroa, que o justo juiz
me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Somos vistos por Deus como os reis e sacerdotes, que possamos aprender com a história dos reis de Israel, que é um ataque iminente para nos tirar a posição que estamos. E às vezes nós temos tudo para poder viver conforme aquilo que Deus quer. Na época, havia um profeta ao lado dos reis, para orientá-lo, para diverti-lo, para fazer voltar aquilo que Deus queria. Hoje, nós também temos. Nós temos a palavra dele. A palavra de Deus está à disposição do crente. Se você vai fazer algo, a palavra dele nos orienta. Se fizermos algo, a palavra dele nos corrige. Nós temos a profecia do nosso lado. E que possamos caminhar de fé em fé, sabendo a nossa posição como rei, que somos, e sabendo que devemos guardar o que temos, que é a fé. A coroa não nos será tirada. Não nos será tirada. Isso é fato. Mas a orientação de Deus é: guarda a fé. Guarda o que tens. Porque haverá um dia, eu quero finalizar, haverá um dia que ouviremos dele. Observa que coisa gloriosa. Ele vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança. O que vamos possuir por herança? O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Havemos de deixar este mundo e moraremos por todo sempre em um lugar aonde o Rei dos Reis estará governando soberanamente. E nós, como príncipe, como aqueles que havemos de habitar, se tivermos na posição, na condição de guardar a nossa fé, com certeza iremos morar por todo sempre neste reino que é eterno. Vamos morar por todo sempre. Isso aqui é algo que possamos guardar em nosso coração. A história que vemos ao longo dos 3 meses, que coisa maravilhosa. Soma muito para o nosso entendimento, em compreender todo o repertório histórico que ocorreu. Mas a Bíblia, ela não é um livro simplesmente como algo que vemos na literatura. Ela é viva e ela traz ensinamentos para nós. Esta é a posição nossa. E Deus quer nos preservar com a coroa, com a fé, porque havemos de morar eternamente em um reino que é eterno. Eu finalizo assim a aula de hoje.